Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França. Vamos para mais uma resolução de exercício. A gente está resolvendo questões relacionadas ao assunto matrizes. Então, a questão 14 pede o seguinte: leia uma matriz contendo os preços de 5 produtos coletados em 3 supermercados. Calcule e imprima a soma de preços dos 5 produtos para cada supermercado, além de qual supermercado tem a soma de preços mais baixa. Então, eu tenho aqui uma matriz que eu fui em 3 supermercados e coletei os preços de 5 produtos, para fazer exatamente um comparativo de qual estaria mais barato. Então, eu vou, na linha 1, eu vou ter os preços de todos os 5 produtos do supermercado 1, na linha 2 do segundo supermercado, na linha 3 do terceiro supermercado. Então, a gente vai armazenar os preços dos 5 produtos e somar qual foi a soma dos preços que eu tive para cada um dos 3 supermercados. Essa soma vai ser comparada para eu descobrir qual é o supermercado que tem o preço menor, certo? Então, vamos para o Visualg para colocar esse código. Então, vamos começar mais uma questão aqui que eu já apresento o código pronto. Começando aqui, questão 14, as informações iniciais do algoritmo, e vamos aqui para a declaração das variáveis. Então, eu tenho uma matriz que vai armazenar os preços dos produtos de 3 supermercados. Então, para cada supermercado, como são 3, o supermercado vai estar representado pelo número de linhas. Então, eu tenho o vetor, a matriz preço, vai ser 2 pontos vetor. A quantidade de linhas vai ser de 0 a 2, então eu tenho 3 linhas. E quantidade de coluna de 0 a 4 significa que eu tenho 5 colunas. São preços, então, esse aí é uma matriz de números reais. Eu vou precisar guardar a soma dos preços dos produtos dos 3 supermercados. Eu poderia optar, como são poucas variáveis, eu podia declarar 3 variáveis separadas, mas aí, como a gente está trabalhando com vetor e matriz, eu vou declarar um vetor que eu vou chamar aqui SP, que é o da soma dos preços, que vai armazenar a soma dos preços de cada um dos meus supermercados. 3 supermercados, então é o vetor de 0 a 2. Então, tem 3 posições, os preços são números reais. Eu vou precisar aqui, para a matriz, o I e o J, na hora das leituras, dos meus pares das leituras. Eu também vou ter que armazenar qual é o supermercado que está mais barato, se é o 0, 1 ou 2, certo? Então, eu vou armazenar essa informação aqui na variável mais barato. E a variável menor, ela vai guardar a menor soma de preços. Então, por isso que ela é do tipo real. Na hora de utilização, eu explico melhor, fica mais fácil de entender. Então, para essa questão, a gente vai precisar inicializar as seguintes variáveis. Só a variável da soma do preço, que vai ficar acumulando os preços dos 5 produtos para cada um dos 3 supermercados. Como essa variável é um vetor, a inicialização ela também é feita dentro de uma repetição. Então, por isso que eu já começo aqui meu algoritmo, aqui na linha 12, com esse para de ir variando de 0 até 2, fazendo o seguinte: vetor soma de preço, SP na posição I, recebe 0. Então, vai rodar aqui 3 vezes e as 3 posições do meu vetor vai ficar zerada. Então, é assim que a gente inicializa vetor. Pronto, inicializado o meu vetor da soma dos preços, vamos agora para a leitura dos preços dos produtos em cada um dos meus 3 supermercados. Então, eu tenho o para, primeiro que vai de 0 a 2, que é o para que controla a linha. E vou, para aquela linha, eu vou ler os preços dos 5 produtos. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: vou limpar a tela. Cada vez que eu estiver lendo os preços de um supermercado, eu vou limpar a tela, certo? Então, por isso que está dentro, o limpa-tela está aqui dentro desse para. Limpo a tela. Digo que está sendo feita uma pesquisa de preço, pulo de linha, escrevo na tela, entrada de dados, preços do supermercado I mais 1. Lembrando só que quando a gente tem, como o vetor começa da posição 0, fica esquisito eu dizer que aí vai ser apresentado, dado a entrada do preço do supermercado 0. Então, sempre a gente trata para o usuário a posição mais 1, certo? Então, aqui vai ficar assim, preço do supermercado 1,
pulo a linha e venho aqui para o para, que vai controlar qual é a coluna que eu estou visitando no momento, que é o para do J, de 0 até 4, que vai fazer o seguinte, vai escrever na tela lá, preço do produto, vai dizer que produto é o que eu estou visitando no momento, que é o J mais 1, 2 pontos, e vou ler o preço do produto 1, 2, 3, 4 e 5, que são os 5 produtos que eu coletei preço, certo? Então, escreva a mensagenzinha na tela e leio o preço do produto. Assim que eu ler o preço do produto, eu já posso armazenar na variável soma preço dessa linha aí, vai receber o soma preço na posição I, mais o preço que eu acabei de ler. Então, se eu estou aqui, na primeira vez que eu estou executando, eu estou na linha 0, do primeiro supermercado, então eu estou dizendo que soma preço 0, vai receber o soma preço da posição 0, que é o da primeira linha, do primeiro supermercado, mais o preço do produto que eu acabei de ler. E aí, quando for executando, cada vez que esse par é executado, mais um preço é acumulado aqui. Quando termina, eu vou ter somado os preços dos cinco produtos, certo? E aí, agora, eu vou fazer a seguinte checagem. A questão pede para dizer qual é a soma dos preços do produto de um determinado supermercado e dizer qual é o supermercado mais barato. Então, eu já vou ver aqui e descobrir, como eu tenho aqui a soma dos preços de um determinado supermercado, eu já vou verificar o seguinte. Se o I for 0, significa que esse é o primeiro supermercado que eu estou cadastrando. Então, significa que o supermercado mais barato é o supermercado I. E o menor preço vai ser, o que tem o menor preço é o da soma de preços do supermercado 0. Isso porque é a primeira vez. Aqui tem duas situações. Eu poderia inicializar esse mais barato com o menor preço de todos, com um valor bem alto, na hora aqui, nessa linha 15 aqui nas inicializações das variáveis, ou eu posso inicializar com os dados do primeiro elemento que eu encontrar. Então, aqui eu achei melhor a gente já inicializar o menor preço com a soma de preço do primeiro supermercado, e não inicializar com o valor alto, certo? Achei mais seguro. Então, se for a primeira vez, então eu guardo que o mais barato é o supermercado 0, e a soma de preços dele, supermercado, vai para a variável menor. Se não é o primeiro supermercado que eu estou calculando, vou verificar o seguinte. Se a soma dos preços desse supermercado que eu estou calculando for menor do que o que tem na variável menor, que é a que vai ficar acumulando, é a que vai sempre armazenar qual é a menor soma, então é porque a menor soma vai ser a soma de preço do supermercado que eu estou tratando agora. E o supermercado mais barato vai ser ele, vai ser o supermercado I, certo? Então, com isso aqui, essa condição, eu estou descobrindo qual é a soma de preços mais barata e qual é o supermercado que tem o preço mais barato, certo? Outra coisa também que podia ser feito é, como só são 3 valores que eu estou comparando, eu só vou comparar a soma de preços do 1 com o 2 com o 3, também eu poderia não fazer uma opção de não ter essa parte aqui e fazer essa comparação depois que eu saio da leitura, que eu leio todos os dados, eu poderia fazer também a comparação aqui de uma outra forma, certo? Vamos deixar aqui, porque aqui desse jeito a gente nunca fez. Só para vocês irem vendo a quantidade de possibilidades que você tem para chegar a uma mesma resposta. Pronto, finalizei o para. Vê que esse para tá aqui começando na linha 16, vai terminar aqui na 36, que o que foi feito? Leu os dados dos produtos, somou para saber a soma de preços dos 5 produtos de um determinado supermercado e já foi verificando se aquele supermercado era o que tinha soma de preço mais barata. E assim foi girando, e quando termina esse para, eu já tenho todas as respostas, já sei qual é a soma de preço de cada um dos supermercados, já sei qual é o supermercado que tem o preço mais barato, e eu só preciso apresentar os resultados. Na linha 37, a gente vai limpar a tela, vai aqui escrever pesquisa de preço, pula uma linha, escreve resultados, pula outra linha e escreve preços no supermercado pesquisados. Aqui na questão não está falando que é para apresentar os dados em forma de tabela, mas eu vou aqui apresentar os preços de todos os produtos
que a gente cadastrou, juntamente com a soma e qual é o supermercado que tem aqueles preços. Então, vamos lá para a tabela. Vou escrever aqui a linha da tabela, os tracinhos que montam, que delimitam o cabeçalho. Então, aqui na linha 44, como eu vou montar aqui os cabeçalhos das colunas. Como eu vou ter 7 colunas, porque vai ser o número do supermercado, os 5 preços e mais a soma de preço, eu precisei aqui abreviar ali os cabeçalhos ali dos produtos, certo? Então, por isso que está aparecendo aqui prod.1, prod.2 e assim sucessivamente, certo? Então, a gente vai decidir qual vai ser o nome do cabeçalho, né? Que foi quando eu vi que ficou muito largo e precisei abreviar. A gente coloca o primeiro cabeçalho, supermercado, vai dizer qual o espaço entre um e outro. Nesse caso aqui, minha tabela ela só tem número, diferente de tabelas que a gente fez de outra vez, que tinha caracteres. Então, aqui não vai ter problema da gente ter que compensar para a largura da coluna caber embaixo uma cadeia de caracteres. Então, a gente tem, botei a palavra supermercado, dei 3 espaços, coloquei prod.1, 3 espaços, e aí fui colocando cada um dos cabeçalhos e entre eles foi aplicado 3 espaços, certo? Então, a gente tem finalizado a linha que tem os cabeçalhos da tabela, eu tenho aqui o fechamento do cabeçalho para dar o destaque e venho aqui para o para, que vai percorrer a minha matriz apresentando todos os dados que tem lá. Então, veja só, a primeira coluna, aqui, primeiro detalhe é que a gente vai ter um para só, que é o para que vai definir qual é a linha que eu estou visitando no momento. Eu vou ter um para de 0 até 2, que vai fazer o seguinte, vai escrever. Primeiro, vai começar escrevendo o supermercado. O número do supermercado é o valor que tem na variável i. A palavra supermercado tem 12 letras, então ficou i 2.12, certo? Que é o número. Pronto. Terminando isso, eu venho agora imprimir os 5 preços. Eu vou ter o preço na linha i, que é a variável de controle aqui do para. Na posição 0 seria o primeiro preço. Linha i, o preço 1 na coluna 1. Linha I na coluna 2, linha I na coluna 3, linha I na coluna 4. Então, eu estou já pegando os 5 preços dos produtos do supermercado 1, certo? Então, não precisei do J, porque eu já botei diretamente aqui qual é a coluna que eu estou visitando. Então, não precisei do J, não precisei do para do J. Então, como os 3 espaços que eu tenho entre uma palavra e outra, mais a quantidade de letras que eu tenho aqui em prod.1, eu tenho 6 letras, então eu tenho 6 mais 3, 9, então todos os preços vão ser formatados da seguinte forma. Preço, e na coluna que eu tô querendo, 2 pontos, 9, 2.2. E assim todos os preços foram formatados desse jeito, até aqui, certo? Por fim, só falta escrever a soma dos preços. A palavra soma de preço tem 13 letras, mais 3 espaços que eu preciso aqui entre uma coluna e outra, eu vou formatar ele com 16, 2.16, 2.2, certo? O valor. Aqui eu já estou tratando o outro vetor, que é o vetor da soma de preço. Então, veja que eu estou visitando aqui a matriz, pegando os preços, e o vetor soma de preços para pegar a soma de preços daquele supermercado. Terminou, executou uma linha, montei todos os dados daquele supermercado, vou apresentar os dados do supermercado 2 e assim por diante. Fecho o para, fecho a tabela, pulo uma linha e escrevo aqui supermercado mais o supermercado. A variável mais barata que tinha guardado, qual era o número do supermercado mais barato? Tá aqui, ó, na hora que eu fiz a atribuição. Então, vai sair assim, o supermercado tal tem a menor soma de preços para os 5 produtos pesquisados, certo? E eu vou saber qual que tem a menor. Eu vou executar aqui e fazer alguns detalhes, alguns ajustes que eu quero já falar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, entrada de dados, preço do supermercado 1. Veja aqui, como a gente botou o I mais 1, fica aqui saindo o preço 1 e não o preço 0, certo? Então, preço do produto 1, vou colocar aqui
Vou colocar esse supermercado, todos os produtos dele, preço 1. Pronto, calculei, botei para preço produto 1, vou botar esse todo mundo 2. E no supermercado 3, todos os preços dos 3 produtos, dos 5 produtos 3. Só para ficar mais fácil pra gente, certo? Então veja como é que tá aparecendo aqui, ó. Preço nos supermercados pesquisados, supermercado. Como lá o I, na hora que eu apresentei, que eu montei a tabela, eu não botei I mais 1, então ficou o preço do supermercado 0, 1 e 2, e aqui ficou o supermercado 0, tem a menor soma de preço para os 5 produtos, certo? Como a gente tinha botado tudo 1, aqui os preços todo 1, então a soma deu 5, o segundo supermercado, tudo 2, a soma deu 10, e o terceiro, tudo 3, a soma dá 15. Né? Então, o menor supermercado realmente é o primeiro, que seria o 0. Vamos fazer com que isso aqui saia 1, 2 e 3 e aqui saia 1, certo? Fica mais interessante para o usuário. Até porque na entrada de dados a gente colocou o supermercado 1, 2 e 3. Então, na resposta tem que ficar coerente. Então, na hora que eu for apresentar aqui qual é o supermercado, eu vou colocar I mais 1, certo? E aqui, na hora de dizer qual é o supermercado mais barato, é o mais barato mais 1, certo? Porque quando eu guardei a posição do vetor, então também tenho que somar. Vou executar. Então, agora apresentando a resposta, eu tenho aqui supermercado 1, 2, 3, certo? Supermercado 1 tem a menor soma de preços para os 5 produtos pesquisados. Fica mais interessante, certo? Então, vê que essa foi bem... Eu achei essa questão bem legal, porque eu gosto quando as questões elas estão próximas da realidade, a gente tem pesquisas de preço, né? Ficou bem interessante. Então, vê, ó, tem várias questões que vocês podem resolver com relação a vetor e matriz, além de várias dicas que foram dadas, que vocês só vão conseguir absorver assistindo realmente esses vídeo exercícios, né, resolvidos, porque aí vocês vão ter esses detalhes que são passados quando a gente está executando e vendo a coisa acontecer, certo? Eu preciso que vocês resolvam os exercícios que estão propostos no material da disciplina, no livro da disciplina. Fico à disposição, resolvam o máximo de questões que vocês puderem e não guardem nenhuma dúvida. Vai mandando tudo de dúvida que for aparecendo, certo? Preciso saber como é que está o entendimento de vocês, como é que está a motivação também de vocês, e vocês podem falar o que precisa ser feito para que possa, de alguma forma, melhorar a aprendizagem, ok? Um abraço, podem me escrever e mandar mensagem no fórum. Até a próxima.